Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres Leonardo, Wagner e Felipe, queridos irmãos e irmãs, vocês que aqui se encontram, e certamente os muitos que nos acompanham por meio das nossas redes sociais, também Rádio América, TV Horizonte, a todos vocês saúdo, desejando paz e bem. Duas centelhas do sagrado que muito nos ajudam a fortalecer a esperança. Neste tempo marcado por incertezas, por falências de instituições e até mesmo pela onipotência do ser humano que é posta à prova, a esperança, ela é o nosso alimento, ela é o nosso incentivo, é a nossa força. E aquilo que nos permite, de fato, ter uma esperança que nos permita dar conta de tudo aquilo que a vida nos propõe, nos impõe enquanto desafio, a fé, ela se faz imprescindível. Por isso, peçamos sempre em nossas orações essas duas graças, paz e bem. Celebramos hoje, irmãos e irmãs, a memória litúrgica de São João Crisóstomo. Ele nasceu e viveu no século IV de nossa era em Antioquia, a atual Antáquia, na Turquia. Foi bispo e patriarca de Constantinopla. Exerceu sua missão pastoral com simplicidade, modéstia e zelo, e cuidando, sobretudo, dos mais pobres. Foi um grande contestador das estruturas de poder de sua época e um sagaz estudioso das Sagradas Escrituras e da doutrina católica, sobretudo no que diz respeito aos sacramentos, dedicando boa parte de suas pesquisas na compreensão do mistério eucarístico. João Crisóstomo foi também um exímio pregador,
talvez um dos maiores de nossa igreja. Tal característica rendeu-lhe a alcunha de Boca de Ouro. Ele também é um dos 4 doutores da Igreja Oriental, juntamente com Basílio Magno, Gregório Nazianzeno e Atanásio. Assim, inspirada pelo exemplo de vida, oração e estudos deste grande doutor da Igreja, a liturgia de hoje nos apresenta na primeira leitura o capítulo 2 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, na qual o apóstolo exorta a comunidade de Éfeso à oração universal. Num primeiro momento, essa é uma orientação estratégica de Paulo, almejando a ordem social em Éfeso. Como os cristãos não participavam das cerimônias cívicas de culto aos deuses pagãos e às autoridades, Paulo exorta a comunidade à oração pelos governantes, para que a preocupação patriótica inibisse a suspeita de rejeição à prática pagã. Com isso, o apóstolo incentiva os cristãos a criarem critérios para a prevalência da paz, do respeito, da concórdia e do perdão. Dessa forma, tal orientação estratégica se converte em um ensinamento precioso para as comunidades cristãs de todo o mundo. São Paulo ensina que o cristão deve interceder por quem quer que seja em suas orações, ainda que algumas pessoas sejam consideradas indignas de serem incluídas nas intenções das orações da comunidade e de cada um em particular. O fato é que São Paulo, o apóstolo dos gentios, deseja fazer com que a comunidade atinja a estatura espiritual de Cristo, que em comunhão com o Pai e o Espírito Santo quer salvar a todos. Deus tem esse plano, Ele tem essa vontade. E é por isso que a oração do cristão deve ser também universal, porque, acima de tudo, cada homem e mulher de fé tem a missão de espelhar o reino dos céus na terra. Como o reino dos céus é a expressão máxima do desejo de Deus de salvar a todos, logo a oração do católico deve conter, além de intercessões particulares, também intenções universais. Intenções para as pessoas que passam necessidades em todo o mundo, pelos líderes e governantes, pelas pessoas que pedem nossas orações e que oram por nós, pelas pessoas que padecem as consequências de males diversos, pelas vitórias e conquistas dos nossos irmãos e até mesmo por nossos inimigos, por aqueles que querem a nossa derrota. O discípulo que abraça esse compromisso, ainda que contrariando os sentimentos pessoais e opiniões do senso comum, atinge um elevadíssimo nível espiritual, porque faz por liberdade e compromisso, e não por preceito e quebra de orgulho, que são os elementos que, em muitos casos, embasam nossos sentimentos, que vão na contramão desta doutrina evangélica ensinada por São Paulo. A oração, irmãos e irmãs, tem o poder de mudar situações, contextos e também corações. Por isso não podemos abrir mão desta missão da universalidade da oração. E exemplo disso é o centurião, o oficial romano, que o Evangelho de Lucas hoje nos traz. O evangelista nos conta um episódio em que Jesus cura alguém que, segundo a cultura da época, era considerado indigno de receber orações, ou seja, um pagão. Por meio desse gesto,
Jesus mostra que ele ama até mesmo aqueles que não o entendem, que não o amam. O centurião não compreendia muito bem o conteúdo do messianismo de Jesus, mas uma coisa era clara para ele: Jesus tinha o poder de curar seu empregado. Tal convicção fez procurar Jesus humildemente, ainda que por intermediários. Ele poderia ter arrogado para si um certo privilégio. Afinal, ele havia construído uma sinagoga. Mas ele procura Jesus com humildade e confiança. Isso revela que ele era um verdadeiro adorador de Deus e que o fato de ter construído um espaço de oração não lhe dava direitos e privilégios diante de Deus. Diante da postura do centurião, Jesus fica admirado e cura o seu empregado. Curioso é que Jesus não foi ao encontro do empregado, mas a sua oração, sim. A oração de Jesus curou o empregado do centurião de suas enfermidades e de suas paixões desordenadas. E também curou o centurião do paganismo, inserindo-o na dinâmica da salvação. Por meio destas duas leituras, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos ensina duas coisas. Primeiro, olhando para os trechos de hoje da Sagrada Escritura, aprendemos que às vezes não precisamos ir ao encontro das pessoas, mas as nossas orações podem ir ao encontro das pessoas. Onde está a oração do Senhor, se faz presente a cura espiritual. Assim também, onde há a oração sincera do cristão, a igreja se faz presente e várias curas acontecem. Curas no nível espiritual e até mesmo curas no nível material, no nível humano. Segundo, olhando para o tema da nossa festa em honra a Nossa Senhora da Piedade, sobretudo o tema deste dia, Mãe da Piedade, Virgem exemplar na fé, aprendemos que a exemplaridade na fé só é atingida mediante ao esforço. A Sagrada Escritura e a Igreja nos dão vários exemplos disso. João Crisóstomo foi um exemplar pregador, mas essa qualidade só foi atingida por ele porque ele se esforçou, porque correu atrás, porque quis agradar a Deus e, por isso, fez tudo com esmero, humildade, amor e muito esforço. Pois, para as coisas saírem bem feitas, são necessários 10% de inspiração e 90% de transpiração. Paulo, para se tornar um grande apóstolo, teve de se esforçar muito para vencer incompreensões, preceitos culturais, desafios e medos. Isso tudo fez dele um corifeu da fé. O centurião, por sua vez, teve que se esforçar para não se deixar levar pelo privilégio conquistado ao construir uma sinagoga. Seu esforço em desenvolver em si a fé e não o orgulho e a presunção causou admiração até mesmo em Jesus. Maria, neste sentido, se nos apresenta enquanto o maior de todos esses exemplos. Diante das dúvidas, ela esforçava-se para guardar tudo no coração e conservar-se na postura orante. Diante dos inúmeros desafios e dificuldades, esforçava-se para que a confiança em Deus fosse sempre superior às inseguranças impostas pelas vicissitudes e situações conturbadoras.
quando recebeu seu filho morto nos braços, imagem essa retratada na nossa imagem da padroeira de Minas, teve que se esforçar para entender que aquele era o projeto de Deus. Por isso Maria só amou a Deus, porque o esforço da fé lhe deu uma estatura de excelência. Às vezes, irmãos e irmãs, queremos a satisfação gloriosa de nossas realizações, mas nos esquecemos que elas são totalmente dependentes de um esforço laborioso. Muitos querem a glória de, por exemplo, entrar numa faculdade, mas se esquecem do esforço do estudo e das várias renúncias que a situação exige. Às vezes, muitos querem a glória de um bom emprego, mas se esquecem do esforço da preparação para tal. Às vezes, muitos casais querem um casamento harmonioso, mas se esquecem do esforço do entendimento, da compreensão, do silêncio, do perdão, da paciência e da misericórdia. Não tem como atingirmos um patamar de excelência sem o imperioso esforço. Isso vale para todas as dimensões da nossa vida e, sobretudo, em questões de fé. Portanto, irmãos e irmãs, que a liturgia de hoje nos faça sair da ideia de uma glória utópica e nos insira na dinâmica do esforço laborioso, que nos desenvolve, que nos faz crescer, que nos dá ânimo, coragem e habilidades para respondermos às diversas demandas do existir. Para isso, Deus nos auxilia sempre por meio da oração que nos mantém unidos a Ele, do exemplo e especial intercessão da Virgem Maria e, sobretudo, pelo augustíssimo sacramento da Eucaristia, cuja mesa nos aproximamos agora e dela recebemos a força que nos inspira e sustenta. Peçamos a Deus que nos ajude nesta tarefa e peçamos a Maria que interceda por nós, com sua oração, com sua amizade e com sua presença materna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.